Queridos irmãos e irmãs, o capítulo 12, segundo escreveu o médico, doutor e historiador Lucas, é um capítulo que vemos um extenso discurso de Jesus. E esse discurso é dividido em duas partes. Porque diante desse discurso havia uma grande multidão juntamente com os discípulos de Jesus. E por que esse discurso é dividido em duas partes? Porque a primeira parte desse discurso é endereçado para toda a multidão. E a segunda parte é endereçado para os discípulos de Jesus. Obviamente, não tinha ali só os 12, mas sim um grupo maior. Só que nesse mesmo capítulo 12, vemos duas parábolas que tem um certo contraste as duas. E que parábola é essa? A parábola do rico insensato e a parábola dos dois servos vigilantes. E por que eu disse que essas parábolas têm um contraste? Porque o rico, cheio de riqueza, era alguém que estava com seu coração preso nas coisas da terra. Só que os dois servos era alguém que estava com seu coração focado nas coisas do céu. Porque o tempo atual que estamos vivendo, na chamada civilização moderna, é um tempo em que vemos pessoas dando prioridade para as coisas materiais e se esquecendo que as mais valiosas são as imateriais, a saber, aquelas que estão lá no céu. Só que a mensagem que eu quero pregar aqui hoje não é sobre isto, mas sim, como todos nós sabemos, que é o tema da festividade em comemoração ao 18º aniversário da Mocidade Exército de Deus, é acerca da vigilância, ou a importância da vigilância. Eu já quero dizer algo aqui sem medo de errar. A vigilância conserva a igreja de Cristo pura. E este verso que eu acabei de ler, que é o verso de número 35 do capítulo 12, é como que se fosse um resumo do capítulo 25 de Mateus, verso 1 ao verso 13, que todos nós conhecemos, que é a parábola das 10 virgens. E esta parábola das 10 virgens é uma continuação do capítulo 24, verso 42 ao 44, do sermão de Jesus escatológico, a qual ele alerta acerca da vigilância. Olha a importância da vigilância. Jesus, em um dos seus sermões, ele diz acerca da vigilância e da tal importância que a mesma tem. Porque, como eu disse aqui para vocês, a vigilância conserva a igreja pura. É por isso que no capítulo 24 de Mateus, verso de número 41, o próprio Jesus, ele disse: vigiai e orai. Ele não disse primeiro orai e vigiai, só que ele disse vigiai e orai, porque quem vigia automaticamente ora. Quem vigia automaticamente não peca. Quem vigia automaticamente anda em santidade. Quem vigia automaticamente vai querer buscar mais, não dessa terra, mas sim do céu. Porque a vigilância, meu irmão, é algo de suma importância na vida do cristão. Porque a vigilância diz respeito a tu estar alerta, preparado. Porque tu sabe que quando tu vigia, é como se tu estivesse transmitindo para você mesmo que a qualquer momento, em sua convicção, o nosso Senhor retorna, o nosso Senhor volta.
que a qualquer momento o nosso Deus, Ele cumpre a promessa que Ele mesmo prometeu em João capítulo 14, verso número 3, que Ele iria, só que Ele retornaria, só que enquanto Ele fosse, Ele prepararia moradas para nós, um lugar não nessa terra que é passageira, mas sim em um mundo vindouro, a saber, no céu, a qual nós que somos crentes vigilantes habitaremos, moraremos junto com o Pai em mansões celestiais. Só que, como eu disse para vocês, o capítulo 25 é a continuação do capítulo 24, verso 42 ao 44, quando Jesus diz acerca das 10 virgens. Foi feita uma coreografia aqui nessa noite acerca dessas 10 virgens que tinham as suas lamparinas, estavam acesas, tinham azeite, só que existe um porém. Essas virgens, humanamente falando, era igual todas as outras que estavam com elas, não havia diferença em nenhuma delas, até porque historicamente a virgindade simboliza a religiosidade. Agora observe uma coisa aqui comigo, todas elas eram religiosas porque eram virgens, só que o texto no capítulo 25, do verso 1 em diante, é claro em dizer que 5 eram loucas, ou em outras traduções nércias, e 5 eram prudentes, no que diz respeito a vigilantes. Só que chegou um certo momento que essas virgens, como foi feito aqui nessa noite, talvez ela não contava que o noivo voltaria, ou que ele apareceria, e elas não foram com a certa quantidade de azeite necessária para ter um encontro frente a frente com o noivo que viria. Só que entenda uma coisa, preste atenção no que eu vou aplicar aqui nessa noite. Essas 5 virgens que não eram prudentes ou nércias, é semelhante aos crentes em muitos lugares na atualidade, no que diz respeito, frequenta a mesma igreja que frequentamos, ouve os mesmos sermões que nós ouvimos, louva os mesmos louvores que nós louvamos, alguns até se destacam com sinais, prodígios, com eloquências terríveis, só que existe um porém. No meio desses crentes que nominalmente é quase impossível detectar ou saber se é verdadeiro ou não, até porque o homem não tem esse poder de distinguir, a não ser com discernimento do Espírito Santo. É perceptível que neste meio existe uma corja que engana homem pelo seu olhar humano, é religioso, participa de tudo que eu disse aqui para vocês, só que não passará batido diante daquele que tem os olhos que é como chama de fogo. Eu quero aplicar isso daqui, não sei para quem isso daqui é, mas eu vou aplicar. Tem gente que pensa que está dentro da casa de Deus, que está vindo dentro de uma igreja como essa, que está participando de um culto, é um sinal evidente da tua salvação. Não é isso não. A garantia da tua salvação é a tua lamparina acesa e cheia de azeite. A garantia da tua salvação é você andar em vigilância. Não adianta eu vir numa oportunidade como essa pregar. Como eu disse aqui, tem pessoas que têm eloquência, prega, tem lamparina, tem óleo, tem azeite, mas não tem vigilância e o azeite suficiente para manter a lamparina acesa. Só que vai chegar um momento, meu irmão, que essa lamparina se apagará, e é neste momento que essa lamparina se apagar, é que pode acontecer de o noivo retornar. E se tu adentrou nesta casa aqui nesta noite,
talvez se encontra com a sua lamparina ofuscada, ou até mesmo apagada, eu te dou um conselho, meu irmão, infalível. Procura o mais rápido possível acender de volta o pavio dessa lamparina. E como que tu acende o pavio dessa lamparina? Não é pedindo igual na geração atual, de crentes que querem viver com a sua lamparina acesa, no que diz respeito pela vida de outros crentes, pedindo bem assim: irmão, ora por mim, irmão, apresenta eu diante do Senhor. Entenda uma coisa, meu querido irmão e minha querida irmã que está me ouvindo, eu não sei para quem isso daqui, mas segura que eu vou mandar. Desde o capítulo 19 de João, verso de número 30, quando Jesus bradou na cruz: está consumado, o véu ele foi rasgado, te dando livre acesso ao Pai. Então permita-me dizer uma verdade aqui, talvez vai doer, mas eu não estou nem aí, porque a verdade ela confronta, mas ela transforma, ela liberta. Saia dessa zona de comodidade, você tem livre acesso ao Pai, porque se você permanecer nessa zona de conforto, de comodidade, garantindo no azeite do teu irmão, querendo manter a sua lamparina acesa através de oração de pessoa, é neste momento que ela pode se apagar. Jesus retornar, tu ficar para trás, e quando ele retornar, acontecerá semelhantemente o que aconteceu aqui, será desesperador para quem ficar. Depois que ficou para trás, não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta querer espernear, porque o grito foi dado: o noivo vem aí. O grito está sendo dado: o noivo vem aí. Permita-me simplificar. Sabe o que representa este grito, que o noivo vem aí? Quando um pregador cheio de autoridade assume uma tribuna como essa e diz para você: se conserta, retorna para os caminhos de Deus, volta para onde tu nunca deveria ter saído. Está na hora de você retornar. Olha o que eu já fiz por você, olha de onde eu te tirei. Mas em vez de tu responder com gratidão, tu responde com ingratidão. Mas hoje Deus me usa como um profeta dele, para dizer para alguém aqui nesta noite: acenda essa lamparina enquanto é tempo. Acenda esta lamparina antes que seja tarde. Acenda essa lamparina, porque senão o noivo pode aparecer e você não participar das bodas que estão reservadas para você. Preste atenção, irmão. Sabe o que acontece hoje em dia? Nos tempos modernos e atuais, nós vemos uma geração de crente que tem se conformado com a comodidade, sendo que desde a ressurreição de Jesus, há quase 2000 anos atrás, após ele ressurgir dos mortos, ressuscitar, ele mesmo trouxe sobre nós, ou colocou sobre nós, uma incumbência. Vemos lá no capítulo 16 de João Marcos, verso de número 15: ide. Porque manter a lamparina acesa não é só você orar, buscar, clamar. Manter a lamparina acesa é estar em prontidão para servir o noivo, é estar em prontidão para servir o seu Senhor, é estar em prontidão, preparado, sabendo que a qualquer momento, mesmo que talvez alguém pergunta para você uma pergunta que nenhum crente sabe responder: que dia que ele volta? Que dia que ele vai retornar? Só que o crente vigilante, mesmo que ele não tenha resposta para essa pergunta, ele tem uma certeza que a qualquer momento, independente se é 10, 20, a qualquer momento ele retorna. Só que entenda uma coisa, meu irmão: quando ele retornar, não adianta
só porque tu tem uma eloquência, só porque tu sabe pregar, só porque tu louva bem, louva bonito, não adianta isso. Porque o que garante você a se encontrar com Ele nas nuvens é lamparina acesa. Permita-me simplificar. Como é que mantém a sua lamparina acesa? Existe um antídoto muito simples para manter ela acesa. Primeiro, a oração. Porque quando tu ora, tu tem intimidade com aquele que fez os céus e a terra. Quando tu busca, tu cria um relacionamento e um vínculo estreito com o Senhor dos céus e da terra. E quando você cria esse vínculo, esse relacionamento estreito, a lamparina, no que diz respeito a esse recipiente de carne e osso, é depositado o que Joel já havia profetizado lá no capítulo 2, verso de número 28, e acontecerá que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visão. Entenda uma coisa: se Deus vai derramar o espírito dele, tem que ter um recipiente para armazenar esse espírito. Permita-me voltar lá atrás no Antigo Testamento. Tu lembra quando o profeta Jeremias, no capítulo 18 do livro que leva o teu nome, o soberano, o eterno, faz um convite para ele: Jeremias, desce até a casa no oleiro, que lá te mostrarei a minha obra-prima. É a primeira vez na Bíblia que vemos, num sentido metafórico, a palavra vaso simbolizando esse recipiente. Em uma olaria humana, vaso não é feito para ficar de enfeite. Vaso é feito para depositar dentro dele algo, seja flores, seja água, ou seja o que é mais valioso, o azeite. E é por isso que Deus, em sua presciência, Ele começa a mostrar para Jeremias a obra-prima que ele fazia com suas próprias mãos. Porque desde lá do início, éramos vistos como uma obra que foi feita do pó da terra. Permita-me que simplificar para os irmãos, conjecturando também. Tu já imaginou? Tu deve ter feito isso. Pega o pó da terra, mistura com água, vai virar uma massa de barro. Lá no princípio o homem era visto como barro. Só que em Jeremias capítulo 18, o homem é visto como vaso. E se o homem foi visto como vaso, é sinal que Deus estava para depositar sobre ele algo muito valioso. E é por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo desta maneira, que nós temos dentro de vaso de barro um tesouro, para que a glória não seja nossa, mas sim para que seja do nosso Deus. Agora permita-me dizer algo para você. Mesmo nós sem merecer, olha o tamanho da riqueza que Deus depositou dentro de nós, a saber, a presença do teu Espírito Santo. É algo que tem um valor incalculável, incomensurável, na qual nosso raciocínio limitado e humano não tem poder nenhum de calcular isso. Só que existe um porém nisso daqui. Para esse Espírito descer e habitar dentro deste vaso, foi preciso uma intervenção do Filho primeiro, despir da tua glória, vir até essa terra, se encarnar, crescer como um ser humano normal, assim como eu, como você, para assim então ele fazer um pedido, porque era necessário ele pedir por causa da perversidade do homem. Porque desde lá de Gênesis 6, a Bíblia diz desta maneira, que Deus, desgostoso com o homem, ele diz, Gênesis 6:3, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque este é carne. Daí então esse espírito retorna para o céu,
E aí que vemos somente a expressão em todo o Antigo Testamento, e o Espírito se apossou, e o Espírito se apoderou. Só que quando Jesus ele vem à terra, antes dele subir, ele diz para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará outro Consolador. Sabe o que é rogar? É insistir, é pedir, é clamar, conjecturando com os irmãos. Eu imagino Jesus lá, o Filho de Deus, pedindo: Pai, eu vim aqui pagar um alto preço por Ele, não deixa eles órfãos não, Pai, não deixa eles sozinhos, eu vou fazer o que talvez ninguém teria coragem de fazer, conjecturando com os irmãos. Após Jesus rogar ao Pai, é que assim então, lá em Atos capítulo 2, esse mesmo Espírito que só vinha usado e retornava, ele desce, para nunca mais voltar. E por que eu disse que nós somos privilegiados? Porque esse Espírito que só vinha antigamente, se apossava e retornava, hoje ele está habitando dentro de mim e de você. Só que tem um porém que eu vou mais além ainda. Na parábola da candeia, do servo vigilante, quando vamos estudar o contexto histórico disso, dessa parábola, naquele tempo não existia ainda a eletricidade, não existia a luz, até porque a luz só foi inventada há aproximadamente 2 séculos. Tu imagina a escuridão que aquele povo vivia. Só que tem um porém: os servos andavam com uma candeia cheia de azeite, com um pavio. Essa candeia durava por aproximadamente 15 minutos acesa e tinha que abastecer de novo com azeite. E permita-me aplicar aqui isso daqui para a vida de alguém. Hoje, talvez estamos cheios, só que esse enchimento não é infinito. Para ele se manter permanente, é necessário de nós abastecer o recipiente. Para ele se manter cheio, exige de nós um relacionamento com o azeite, que é o Espírito. Para nós mantermos essa candeia cheia, para que assim o estupim continue aceso com fogo, é necessário de nós vigiar, se abster, se separar, se santificar, para que assim ele preencha o vazio que não pertence mais ao mundo, que não pertence mais ao diabo, que não pertence mais à tentação, que não pertence mais aos desejos carnais. Mas como eu disse para você aqui, não depende só dele para ele nos encher, depende primeiramente de nós ter relacionamento com ele para nós se mantermos cheios, para que assim esse fogo continue aceso. O fogo simboliza a unção, o poder, a autoridade que o Espírito Santo outorga sobre minha e outorga também sobre a tua vida. Agora presta atenção nisso daqui. Jesus disse que esse servo que tinha que estar vigilante, cingido. Sabe o que é se cingir? Naquele tempo eles andavam com roupas longas, túnicas talares, que impossibilitava a movimentação rápida. Só que eles se cingindo, eles usavam um cinturão que levantava esses vestidos, dando aí então a possibilidade de eles se movimentar com rapidez. E eles tinham que andar preparados com essa candeia acesa, porque a qualquer momento o seu Senhor poderia voltar das bodas, da festa de casamento. Só que entenda uma coisa, foi dito aqui esta noite, Deus já havia falado comigo. Tem muitos que pregam por aí: igreja, se prepara, igreja, se prepara porque Jesus vai voltar. Tem até o louvor que foi cantado aqui hoje: se prepara. Outro que diz também desta maneira: eu vou me preparar. É aqui que eu quero jogar isso por terra, porque não passa de uma tese. Porque crente lavado e remido pelo sangue de Cristo não tem que se preparar, tem que andar em prontidão. Lebandarai, amando recandarai.
Se você querer se preparar, vai ser como as 5 virgens loucas, vão ficar para trás por falta de azeite. Mas quando tu anda preparado, a qualquer momento, se ele retorna, é impossível você ficar aqui, é impossível você permanecer no lugar. Se você andar preparado, pode ter certeza, meu irmão, se ele retorna agora, você desaparece daqui. Olha a importância de você ser vigilante. Olha a importância de você ficar preparado. Olha a importância de estarmos já em prontidão para a qualquer momento receber Ele que vem e não tarda, porque o seu retorno é iminente, algo que acontecerá a qualquer momento. Não adianta tentar calcular que dia, que ano, que horas acontecerá, que isso é uma insensatez. Só que o pior do que essa insensatez é negligenciar esse evento fatal do Senhor que vai retornar. Sabe aquele momento? Eu já vi crente até dizendo que Jesus está voltando já tem tempo e até hoje não voltou. É nessa que muitos crentes ficarão para trás. É nessa que muitos crentes não irão se maravilhar, regozijar do encontro com o noivo, do encontro com o seu Senhor. Lebandarai, amando, recandarai. É neste momento, meu irmão, que muitas pessoas ficarão para trás, porque infelizmente tem deixado o comodismo tomar conta. Tem pessoas que quando começou na caminhada cristã, era um fervor terrível, estava em prontidão para servir, só que com o passar do tempo, deixaram o comodismo entrar na vida. Aquele que pregava já não prega mais, aquele que evangelizava já não evangeliza mais, aquele que ia para as ruas já não vai mais, porque pensa que a sua salvação está garantida. Mas como eu disse aqui para você, crente, servo de Jesus, guarda isso para você. Garantia da tua salvação não é você estar dentro da casa, não é você participar de todos os cultos. Garantia da tua salvação é candeia acesa, é presença do Espírito Santo de Deus, é o Senhor habitando sobre você, é lamparina com pavio aceso. Por que, meu querido irmão, que eu digo isso? Até porque quem vai te levar ao encontro com Ele é a presença permanente do Espírito que está sobre você. Quem vai te fazer ir de encontro com Ele é essa presença que habita sobre você. E por que é preciso vigiar e andar em vigilância? Porque quanto mais tu vigia, mais tu busca, mais tu ora, mais tu suplica, mais tu tem intimidade, mais Ele preenche o vazio da tua alma, em que a cocaína não tem poder de preencher, em que a maconha não tem poder de preencher, em que a bebida alcoólica não tem poder de preencher, em que as práticas mundanas ou os prazeres momentâneos não tem poder de preencher. Mas só existe um que preenche o vazio da alma de um homem. Este é o Espírito Santo de Deus, que foi depositado sobre mim e sobre você, crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. E quem não vigia, o crente que não vigia está sujeito a cair, está sujeito a pecar, está sujeito a se apostatar. E não adianta pôr a culpa em Deus. Que Deus não me deu força, que eu não tive força, que eu fui fraco. Foi fraco porque quis, caiu porque quis, não teve força porque quis. Até porque, como eu disse aqui no início da mensagem, você tem livre acesso a Ele. Enquanto tu colocar
a esperança na tua força humana, só porque já conhece a palavra, só porque já sabe pregar, só porque talvez participa da mesa, tem comunhão com Cristo, é neste momento que tu está sujeito a pecar, cair, se apostatar, porque tu tem se esquecido de buscar no Senhor, porque a força do homem, meu irmão, ela é uma força frágil, diante do inimigo de nossas almas, até porque o próprio apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne. Efésios capítulo 6 verso 12 diz isso, mas sim contra principados e potestades. Enquanto tem crente achando que a tua eloquência tem poder de vencer demônio, Satanás está dali das ordens do mundo espiritual, olhando e batendo palma, esperando o momento certo para te dar uma rasteira, porque crente com força humana não tem poder contra o diabo, mas crente cheio da presença do Espírito Santo de Deus, quando bate de frente com o diabo, ele tem que bater de retirada, porque ele reconhece que alguém mais poderoso do que ele se apresentou diante do mesmo. Mas só que esse alguém que eu estou dizendo não é você, mas sim a presença permanente que habita dentro de você. Lebandarai, amando recandarai, lebandarai. Sabe o que me deixa tão triste, irmão? É que nos tempos atuais, numa geração moderna que nós estamos vivenciando, é um tempo que muitos crentes têm trocado a presença por um prazer momentâneo. É um tempo que muitos crentes têm trocado a comunhão por um simples momento de prazer. É a atualidade que os crentes têm trocado aquilo que é mais valioso, que tem um valor incalculável, incomensurável, talvez por uma bebida, por um cigarro, por um trago, num cigarro de maconha, ou seja lá o que for. Mas permita-me dizer uma verdade, é neste momento, irmão, que pode acontecer do seu Senhor, do nosso Senhor, retornar e por falta de azeite para manter a lamparina ou a candeia acesa, mas ficarmos para trás. Ele é bandarai, porque é importante nós vigiarmos, é importante nós nos separarmos, é importante nos envolvermos mais com as coisas do Senhor, porque o inimigo de nossas almas, ele não está brincando de ser diabo, e ele é bem organizado. E é triste o que eu vou dizer aqui, infelizmente, meu irmão, com pesar eu digo isso, cada dia que se passa ele tem avançado. E vale a pena eu lembrar de uma coisa para vocês: o poder dele é limitado. Só que eu quero também lembrar algo para você e dizer: o diabo só tem avançado nos tempos atuais porque nós temos deixado de usar o poder ilimitado que foi depositado sobre nós, da presença do Espírito Santo. Porque Satanás ele só avança território aonde tem crente que não tem comunhão, que não vigia, que não se santifica, que não se separa. Eu quero ver o diabo, mesmo ele sendo quem é, avançar território diante de um só crente, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. É ruim de ele avançar. Ele bate em retirada. E permita-me então fazer um alerta para você. Sabe o poder que Deus depositou dentro de você? Não é para deixar lá no sofá da tua casa, não é para deixar na cadeira desta igreja, não é só para manifestar no momento de movimento aqui e deixar ele por aqui, não. É para você usar ele, meu irmão,
é para você usar ele no reduto do diabo e falar para Satanás: Satanás, cala a boca, você é um ser limitado, mas o poder que foi depositado sobre mim é um poder ilimitado, e você tem que bater continência e tem que respeitar onde quer que um crente cheio da presença do Espírito Santo de Deus chegar, porque esse poder que está sobre nós, esse poder que está sobre você, o homem respeita, os demônios respeitam, até Satanás ele tem que respeitar, porque ele é ilimitado, meu irmão. Só que entenda uma coisa, eu vou finalizar. A Bíblia diz, no capítulo 12, verso de número 37, Jesus dizendo: bem-aventurado é aquele servo, em que quando o seu Senhor retornar das boldas, o topar com o lombo cingido, ou seja, preparado, e com as candeias acesas, isso é, de prontidão, mesmo não sabendo a hora, a data ou o dia. O que é bem-aventurado? Simplificando por irmão, feliz é. Por quê? Porque o texto diz que quando o seu Senhor vir de encontro com ele, topar ou encontrar ele desta maneira que eu descrevi para você, o seu Senhor, com toda a sua humildade, o servirá. Permita-me aqui dizer isso daqui para você, meu irmão. Agora tu imagina uma coisa, nós estamos no momento que nós servimos. Agora tu imagina o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, servir a mim, servir a você. Olha que exemplo de humildade. E o que é que eu quero dizer para você? Vale a pena tu suportar um pouco mais. Vale a pena tu resistir um pouco mais. Se tu confiar na sua força humana, eu digo algo sem medo de errar: a queda é certa. Com certeza você se apostatará. Só que permita-me dizer uma verdade, o que Paulo disse. Quando ele pensava que estava fraco, é aí que ele estava forte. Por quê? Que é aí que ele estava forte? Porque quando bate a fraqueza na porta de um crente, é o momento que ele mais se humilha e se prostra. É o momento que ele mais busca a Deus e diz: Senhor, eu sozinho não consigo. Senhor, sozinho não dá. Quem é crente de raiz se entende muito bem o que eu estou dizendo. Senhor, está difícil sozinho, mas eu sei que o Senhor me sustenta, o Senhor me dá força. Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. É porque no momento que tu acha que está fraco, meu irmão, é que tu adquire experiências sobrenaturais com Deus. É o momento que tu mais vai buscar a Deus. Então permita-me dizer algo aqui para você, pelo amor de Deus, meu irmão. Não deixa a limitação da vida querer te parar. Não deixa o momento fazer com que você retroceda ou se apostate da tua fé. O momento é passageiro, a luta é momentânea. O que tu enfrenta hoje pode ter certeza que vai passar, mas o que está esperando para você não será um só momento ou será um passageiro, não. O que está reservado para você mediante a sua resistência, perseverança nesta luta que tu enfrenta hoje é uma coroa de glória. É algo que tu nunca imaginou. É algo que o homem não tem capacidade de raciocinar ou tentar imaginar o que é que está reservado para nós lá. Agora tu imagina uma coisa. Tu imagina o rei servindo eu, servindo a você. Tu acha que ele vai servir qualquer coisa para nós? O que ele tem para servir para mim, para você, não chega nem aos pés do que o homem mais rico do planeta pode oferecer para nós. Porque o que ele tem para nós é imaterial. Não é algo passageiro, é algo eterno. Só que para isso exige de nós estarmos preparados, em prontidão, com a candeia acesa, meu irmão.
Permita-me dizer para você, meu irmão, não deixa essa luta te parar não, jovem. Não deixa essa dificuldade querer pôr um fim naquilo que desde a eternidade já foi arquitetado sobre a tua vida. Não deixa as lutas passageiras fazer com que você olhe ou volte para trás, não. As lutas que tu enfrenta hoje nem se compara com o peso da glória que o céu está reservando para mim e para você. Então permita-me dizer a você: continue em prontidão, continue em vigilância, continue com as suas candeias acesas. Pelo amor de Deus, não deixa ela se apagar. Continue fiel, perseverante, meu irmão. Eu sei que muitas vezes o que mais entristece o coração de um crente, eu digo isso aqui por experiência própria, não é quem está lá nas mãos do diabo chamar você de endemoniado, falso profeta, filho de Satanás, como eu fui chamado ontem por um seguidor na rede social. Isso não faz nem cócega num crente servo de Deus. Sabe o que mais nos entristece? É quando aquele que diz do seu lado: a paz do Senhor, te apunhala, fala mal de ti, tenta te parar. É isso que mais entristece o nosso coração. Só que permita-me dizer uma verdade para você: é necessário que isso aconteça, porque enquanto isso está acontecendo, tu está sendo provado e aprovado. E quando você é aprovado, pode ter certeza que tu sobe um grau de intimidade, em espiritualidade e comunhão com Deus. Eu vivi por aproximadamente 10 a 12 anos perdido no mundão. Estou apenas 5 aninhos servindo a Jesus. Só que eu confesso uma verdade para você, meu irmão, e eu digo isso daqui para te alertar. Durante esses 5 anos que eu estou na presença de Deus, eu tive tanta decepção, não é com quem está no mundo, mas com o crente, que nem se compara com o que eu passei lá no mundo, até porque o mundo é um lugar obscuro, perverso, que aquele que te aperta a tua mão te mata. Só que eu confesso para você, eu tive menos decepção lá do que aqui. Só que permita-me dizer uma verdade, isso aqui talvez tenha endereço para alguém, talvez tu está passando por isso, eu tenho certeza que tem gente que está passando, mas te dou um conselho infalível para você. Leia Hebreus, capítulo 12, verso 2, e olhando nós para Ele, a saber Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu vou simplificar isso daqui: se tu olhar para o homem, tu cai. Se tu olhar para o que diz, tu volta. Se tu olhar para as calúnias, tu se apostata. Se tu olhar para o que estão falando de você, tu vai perder a sua salvação, a sua candeia vai se apagar. Mas se tu continuar firmemente com os olhos fixos em Jesus, pode vir calúnia, pode vir levante, pode vir Satanás e os demônios que o carregue, vai vir para bater em retirada, vai se levantar para cair, porque tu está com os olhos fixos no autor e consumador da tua fé, que é Jesus. Então continue fiel e perseverante, meu irmão. Não olhe para o momento, olha lá para o seu futuro. Existe uma coroa de glória reservada para você. Existe um futuro promissor que o próprio Jesus ele prometeu que ele daria para cada um de nós esse futuro. Mas para isso, como diz Mateus capítulo 24, aquele que perseverar, esse sim será. Esse sim será. Será o que, irmão Diego? Será salvo. Não olhe para o que estão dizendo não, meu irmão. Talvez tu vai ter até decepção com pessoas que tu via como homem de Deus. Eu já tive certa decepção. Deus usa, Deus faz através da vida dele. Mas o que adianta? Faz, usa, mas naquele grande dia cumprir-se-á a palavra, na qual está escrito em Mateus, capítulo 7, verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Presta atenção nisso daqui, meu irmão.
Você não sabe a vida que alguém lá fora tem com Deus. Nem todo mundo que tu olha é homem de Deus, mas uma certeza eu tenho: você sabe o grau de intimidade que tu tem com Ele. Você sabe o acesso que tu tem com Ele. Tu conhece os seus momentos da madrugada que tu busca, que tu clama, que tu chora. É perceptível que talvez pensamos assim: Senhor, parece que eu não estou orando, tu está me respondendo. Não é que Ele não está te respondendo, meu irmão, é que Ele está esperando o momento certo para responder você, porque enquanto Ele não responde, tu é provado para ser aprovado, para receber a bênção que Ele tem reservado para você. Se põe de pé em nome de Jesus. Independente da situação, independente do que você passar e enfrentar, continue perseverante, continue confiante com suas candeias acesas, com o relacionamento com Ele. Continue cingido os lombos, não se prepara. Se preparar é para quem está lá fora ainda, mas sim já esteja preparado, em prontidão, para a qualquer momento Ele aparecer e te levar embora daqui. Mas se tu olhar para o homem, eu digo isso daqui com pesar, infelizmente tu vai retornar, tu vai voltar. E Deus, Ele não libertou você para ser um escravo das coisas passageiras, materiais desse mundo. Deus libertou você para fazer de você um soldado do exército dele, para fazer de você uma ferramenta superpotente e poderosa, para fazer com que o nome dele seja glorificado e exaltado por intermédio da tua vida. Então, resista ao momento, resista à aflição, persevere até o último dia, porque a qualquer momento, meu irmão, tu desaparecerá deste lugar. Você se encontrará com o seu Senhor e Ele mesmo fará questão de servir você com aquilo que tu nunca imaginou que alguém poderia servi-lo. Aleluia. Eu vou dar continuidade nessa mensagem amanhã, no mesmo texto. Eu quero fazer um desafio para você, meu irmão, minha irmã. Chama o maior número de convidados amanhã, de preferência que ainda não serve a Jesus, porque amanhã eu continuo esta palavra. E pela bondade e misericórdia de Deus, trarei um sermão aqui para os irmãos, da grande diferença entre o arrebatamento e a volta de Jesus. Então não deixe de vir amanhã. E para concluir esse sermão, estarei contando o meu testemunho de onde Jesus me tirou, para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Então, eu peço você, pelo amor de Deus, traga o teu vizinho, traga o teu parente, traga alguém amanhã para ouvir uma palavra e o testemunho que será contado amanhã do que esse Deus poderoso tem poder de fazer na vida de um homem que está disposto a se abster das coisas do mundo para viver uma vida separada em santidade e em conformidade com a vontade dele. Mas antes de eu entregar o microfone, tem uma pergunta que não quer calar. Eu não posso deixar de jeito nenhum de fazer a mesma. Eu quero perguntar aqui nesta noite, você que entrou nesta casa que ainda não serve a Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, você precisa retornar imediatamente para onde tu nunca deveria ter saído. Licença aqui, pastor. Porque como eu disse aqui, se você olhar para o homem, tu se apostata. Tu acha que eu estou de pé até hoje porque eu sou forte ou melhor do que alguém de vocês aqui? Se eu estou de pé até hoje, se eu contar o que eu já passei, meu irmão, com esse curto período de tempo na presença de Deus, é inacreditável. Mas eu confesso algo:
O que eu já passei me deu maturidade e estrutura espiritual para continuar, permanecer e não olhar para seu ninguém, mas sim para o autor e consumador da nossa fé. E o mesmo Jesus que me sustenta tem poder de sustentar você. E eu te pergunto, cadê você que ainda não serve a Jesus ou que está afastado e quer retornar agora? Eu te pergunto em nome do Pai. Aonde você estiver, levanta a tua mão que eu vou até você agora, meu irmão. Você que quer aceitar Jesus ou retornar para os caminhos do Senhor. Eu te pergunto em nome do Filho. Tu pode ter certeza, tu não veio aqui nesta casa esta noite, você que é visitante, só porque alguém te fez um convite. Mas porque mediante o convite, aquele que Jesus disse em João 16, verso 7, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, foi quem foi lá no teu íntimo e falou: filho, vai lá. Filho, tu precisa ir. Mesmo sem você perceber que a intervenção é dele, o convite é do homem, mas a intervenção que convence é ele. Foi ele que trouxe aqui com você aqui nesta noite, porque ele marcou um encontro contigo e com Jesus Cristo de Nazaré. Eu te pergunto em nome do Espírito Santo de Deus, você que está afastado, meu irmão, ou você que ainda não aceitou Jesus, te pergunto pela última vez, quer voltar ou aceitar Jesus agora? Levanta a tua mão que eu vou até você agora correndo. Eu vou daqui aí marchando no nome de Jesus, ó. Você que quer retornar, eu vou passar aqui no meio desse corredor, eu vou pedir a Jesus para jogar por terra toda a corrente, tudo que o diabo, todo impedimento. Pega o celular lá. Em nome de Jesus, meu Deus. Lebandarai, amando recandarai. Alamandarai, amando recandarai. Eu peço a ti pelo poder que é no nome de Jesus, todas as correntes malignas, meu Pai, lança por terra agora pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Elebandarai, amando recandarai. Alabandarai.